Olá, tudo bem? Professor Samarques, advogado historiador. Aqui no nosso canal Esclarecer, de antemão, mais uma vez, pedindo que vocês compartilhem o nosso material, comentem, curtam e, na medida do possível, toque lá no sininho para você receber as notificações do nosso material produzido aqui sobre a atualidade em eventos que estão acontecendo que deixam o mundo tão preocupado. Hoje assistindo no canal UOL, como sempre, o Jamil Chad, essa turma do canal UOL, muito boa turma, tecnicamente falando, em termos de conhecimento, são magníficos. Também gosto muito de assistir ao grande Breno Altman, jornalista, uma pessoa que tem bastante experiência também. E em especial aqui, eu gosto muito de ver os comentários de uma pessoa que é expert realmente em relações internacionais, que é o grande professor Leonardo Trevisan. E hoje, ele, no UOL, nesse debate, sempre com pessoas extremamente capazes, nessa turma magnífica em termos de conhecimento, ele falou uma coisa interessante. Donald Trump, indiscutivelmente, é um homem que declaradamente ele é totalmente desrespeita, um homem que desrespeita realmente as normas do direito internacional. Não respeita a soberania de quem quer que seja, a Carta da ONU muito menos. Chama a ONU de um órgão corrupto, incompetente, enfim, aquele que é o único órgão que tem legitimidade na defesa da segurança coletiva, o único órgão responsável por gerir a paz mundial, é hoje absolutamente desrespeitado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse cidadão, ele está completamente fora de controle. Eu digo até mesmo que esse homem não pode ser uma pessoa normal dentro do que ele está fazendo, ameaçando tantos países. E aí, o professor Leonardo Trevisan fez um comentário interessante. Por que a Rússia e a China estão deixando Donald Trump avançar tanto? Lembra, ele disse, evidentemente, foi muito bem colocado, lembra a questão da política de apaziguamento no pós-Primeira Grande Guerra Mundial. Veja só, o que provocou as duas grandes guerras mundiais foi a política imperialista, que se desenvolveu notadamente com o neoimperialismo, que é o neocolonialismo, com a partilha afroasiática, notadamente na expansão industrial para outras potências que não Inglaterra, França e Bélgica. Então, outros países que apareceram se industrializando, como por exemplo a própria Rússia, a Alemanha, a Itália, que começaram a exigir a redivisão dos mercados na África e na Ásia, diga-se, fontes produtoras de matéria-prima e também os seus mercados consumidores, além de áreas para colocar o capital excedente nas grandes potências capitalistas industrializadas, e essa disputa entre as potências tradicionais, e as potências industrialmente emergentes, como Alemanha, Itália, Japão, Rússia, por exemplo, acabou provocando a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, o que provocou, na verdade, a Primeira Grande Guerra Mundial? Foi exatamente o capitalismo. O capitalismo industrial na sua forma monopolista. Tá? Muito bem. E aí, durante a Primeira Grande Guerra Mundial, estourou, no caso, em 1917, a Revolução Russa, cujo líder principal foi Vladimir Ilyich Lenin. O Vladimir Ilyich Lenin, quando ele assumiu, ele dobrou o salário dos trabalhadores russos 4 vezes, ele nacionalizou todo o capital estrangeiro, ele fez a reforma agrária e ele criou um sistema de autogestão operária, entregando o parque industrial para o controle dos operários russos. Depois nasceu a União Soviética. Muito bem, 1922. Então veja só, o que provocou a Primeira Guerra Mundial? O capitalismo. Como foi o que a guerra fez com a Europa? Destruiu. E quem é que mais sofreu com a guerra na Europa? As classes populares, os mais humildes, que passaram a olhar para o capitalismo com total rejeição. E passaram a ver o socialismo, a partir da Rússia, de Lenin, passaram a ver o socialismo com bons olhos. Portanto, o socialismo avança no pós-Primeira Guerra Mundial pela Europa, e aí, através de movimentos operários, movimentos trabalhadores, movimentos sindicais, no que nasce o nazifascismo com o objetivo de barrar
esse socialismo. Veja só, qual é o representante principal do socialismo pós-Primeira Guerra Mundial? Antes a Rússia, a partir de 22, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A França, a Inglaterra e os Estados Unidos não tinham coragem de enfrentar a União Soviética, principalmente por ser um país com quase 23 milhões de quilômetros quadrados, 3 vezes praticamente maior do que o Brasil, e além do mais a Rússia tem um general imbatível chamado Inverno. Então, além do território ser muito extenso e as condições naturais da União Soviética, da Rússia, serem serem gigantescos obstáculos, eles não tinham, portanto, as potências capitalistas, especialmente França e Inglaterra, que compunham a Liga das Nações, que é um órgão que nasce, por exemplo, por ideia dos Estados Unidos pós-Primeira Guerra, e que os Estados Unidos não participaram da Liga das Nações. Então, o órgão já nasceu praticamente, a Liga das Nações, que será substituído pós-Segunda Guerra pela ONU, nasceu praticamente fragilizado, porque a Alemanha não, a Itália não, o Japão não, a União Soviética não, por ser um órgão capitalista, e os Estados Unidos não, por adotar uma política isolacionista. Veja só, então foi um órgão que nasceu fraco, do jeito que a ONU hoje é fraca. Então, muito bem, o que acontece? Vocês sabem que o Tratado de Versalhes, pós-Primeira Guerra Mundial, desarmou a Alemanha e proibiu a Alemanha de ter metralhadora, canhão, embarcação de guerra, exército com mais de 100 mil homens, ou seja, proibiu a Alemanha de ter armamento de guerra. Ar-condicionado está um pouco frio, desligar um pouco. Então, tudo bem. Então, ele sabia o seguinte, que Hitler, diga-se, o nazifascismo, surgiu com o principal objetivo de combater o avanço socialista pós-Primeira Guerra Mundial pelo desalento em relação ao capitalismo que destruiu a Europa. Então, avança o socialismo. Mas, um detalhe, qual era a expectativa? Simples. As potências capitalistas ocidentais, diga-se, no primeiro momento França e Inglaterra, sabiam que a Alemanha nazista, agora, não teria como enfrentar o socialismo, diga-se, a União Soviética, desarmada que foi pelo Tratado de Versalhes. Foi por isso que eles deixaram a Alemanha se armar. Ou seja, a França e a Inglaterra deixaram a Alemanha se armar na expectativa, nazifascismo, de atacar a União Soviética, socialismo, e do confronto entre os dois lados, essas potências capitalistas, França e Inglaterra, se aproveitariam para atacar o socialismo soviético e o nazifascismo alemão. Por isso que Hitler se armou, mesmo estando proibido pelo Tratado de Versalhes. Porque se a França, Inglaterra e os Estados Unidos quisessem, eles teriam freado Hitler no início. Então, quando Hitler montou sua máquina de guerra, sua Luftwaffe, a sua força aérea, a Wehrmacht, seu exército, eles imaginaram, pronto, ele está agora preparado, então ele vai partir para a União Soviética do lado oriental. O que ele fez? Invadiu a Renânia do lado ocidental, território retirado dos alemães pós-Primeira Guerra Mundial. A França protestou, a Inglaterra silenciou. Por que a França protestou e a Inglaterra silenciou? Porque a Inglaterra viu que seria, quem sabe, um risco muito grande dele partir para outros países que não somente a União Soviética. Aí ele vira para o outro lado, ele seria somente a Renânia, e invadiu a Áustria, Anschluss, invasão da Áustria. Justificativa de Hitler, que a Áustria era território irmão, porque sentimento pan-germânico, austríacos e alemães com sentimento pan-germânico queria a grande nação germânica. E aí as potências capitalistas disseram, não, tu disseste seria somente a Renânia no território da França. E agora tu invadiu a Áustria. Ele disse, não tem problema, é só a Áustria mesmo. Aí ele virou as baterias para a antiga Tchecoslováquia, exigindo a posse de Sudetes, que tinha sido território alemão. E aí o Acordo de Berlim, o Tratado de Munique, eles aceitaram a promessa de Hitler de que ele iria anexar somente Sudeto, região da antiga Tchecoslováquia, ele invadiu Sudeto, Boêmia, Eslováquia, a Eslováquia dentro da antiga Tchecoslováquia. Aí França e Inglaterra disseram a eles, se tu invadires outro território, nós iremos te atacar. E ele mirou em direção à Polônia. E ele disse, não quero a Polônia, eu só quero vocês me tirarem o Gdańsk ou Gdansk na Polônia. E eles não acreditaram mais. Ou seja, eles ficaram o tempo todo, as potências capitalistas, com a chamada política de apaziguamento, passando a mão para ver se Hitler se acalmava. E aí, no dia 1º de setembro de 1939, ele invadiu a Polônia
E aí França e Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Começou a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, segundo o professor Leonardo Trevisan, está muito parecido agora, relacionando, no caso, a China e a Rússia, que não estão agindo de maneira mais incisiva para frear Donald Trump. Tudo bem? Então, essa é a questão. Eu achei muito interessante a comparação do professor Leonardo Trevisan. Então, vamos lá fazer um apanhado do que está acontecendo. Por exemplo, as gigantescas manifestações do Irã. O que vocês acham? Comentem. Vocês acham mesmo que a maioria esmagadora da população do Irã é contra o governo? É fato. É fato de que o Irã está numa crise econômica e financeira sem precedentes. Mas procure saber o porquê do Irã, o porquê de Cuba, o porquê da Venezuela estar em situação econômica e financeira tão precária. Desde 1962, navio não entra em Cuba porque a Marinha de Guerra dos Estados Unidos não deixam. Assista um filme chamado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo e você vai entender bem o que aconteceu ali. Veja só, o Fidel Castro e o Che Guevara fizeram a Revolução Cubana em 59. Certo? Fizeram reforma agrária em Cuba, inclusive nas próprias terras do pai de Fidel Castro, que era latifundiário, produtor de açúcar, aliado aos interesses norte-americanos. Cuba era um verdadeiro prostíbulo norte-americano, inclusive com pacotes até mesmo turísticos para desviginar crianças em Cuba por parte de grandes empresários norte-americanos. Fulgêncio Batista, general cubano, foi posto para correr pela Revolução Cubana. O que sobrou, que conseguiu escapar realmente da elite cubana, fugiu para os Estados Unidos. A Revolução Cubana em 59. Em 60, assumiu nos Estados Unidos John Kennedy. O que John Kennedy fez? Mandou a CIA treinar o que sobrou da elite cubana com armamento norte-americano, de tal maneira que em 1961, o que sobrou da elite com equipamento norte-americano desembarcou na Baía dos Porcos, em Cuba, para tentar derrubar Fidel Castro. Só que eles souberam do plano da elite dos Estados Unidos, estavam escondidos na região de praia, da região da mata da Baía dos Porcos, e combateram e derrotaram essa tentativa de invasão concretizada, no caso, a invasão tentou se concretizar na Baía dos Porcos. Muitos foram fuzilados, presos, foram sendo fuzilados, enfim, fracassou. Foi por isso que a Cuba procurou o apoio da União Soviética. A União Soviética instalou mais de 40 mísseis nucleares em Cuba, dando início a uma crise que durou 13 dias. Um avião espião norte-americano sobrevoando Cuba descobriu as armas nucleares sendo instaladas em Cuba, soviéticas no caso, e criou-se um clima, os Estados Unidos apontando mísseis nucleares para Cuba e os mísseis nucleares soviéticos em Cuba apontados para os Estados Unidos seriam capazes em poucos segundos de varrer os Estados Unidos do mapa. Essa crise durou 13 dias, que foi o primeiro momento em que o mundo quase era destruído numa guerra nuclear. Então, de 1962, com a crise dos mísseis em Cuba, Cuba não consegue respirar. Os carros cubanos são como carros brasileiros da década de 60. Se você andar em um táxi lá em Cuba, você sai fedendo a gasolina. Lá quem tem uma televisão a cores é rico, é chique. Então a situação cubana é extremamente precária. Mas por que é extremamente precária? Por incompetência dos cubanos? Não. Embargo econômico, bloqueio naval. Não encostam navios em Cuba desde 62, com a crise dos mísseis em Cuba. A mesma coisa foi a Venezuela. Em 2002, tentaram dar um golpe e Hugo Chávez chegou a ser preso. Então, o golpe, que tinha a participação também do principal dono da principal rede de TV da Venezuela, tentaram assassinar Hugo Chávez da Venezuela. Então, quando Hugo Chávez assumiu, ele nacionalizou o petróleo, ou seja, tomou uma medida de caráter nacionalista. Então, desde 2002 até hoje, a Venezuela estava sob embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, sufocando a economia da Venezuela. Para vocês terem uma ideia, um oficial general da Venezuela não recebe nem $400. E o salário mínimo da Venezuela não custa nem $1. Então, absoluta miséria. A mesma coisa do Irã de 1979 para cá. Em 1979, o Ayatollah, líder xiita,
Ali Khomeini, o Ayatollah Ali Khomeini, líder xiita, à frente de 10 milhões de iranianos, derrubou com a Revolução Islâmica Iraniana o Shah Reza Pahlavi, que foi o cara que entregou completamente a economia do Irã para os Estados Unidos, colocando o Shah Reza Pahlavi, rei do Irã, monarca do Irã, para correr para os Estados Unidos. Então, desde 1979, o Irã não consegue respirar. Os Estados Unidos e seus aliados da Europa têm um embargo pesado. Olha, a Coreia do Norte, o Irã, Venezuela, Rússia são os países quase mais cruéis sanções econômicas no mundo. O Irã é absolutamente isolado, assim como a Coreia do Norte. Quer dizer, o Irã está com uma crise terrível no comércio, na indústria, está. Porque sanções econômicas dos Estados Unidos desde 1979, aprendam, por favor. Desde 1979, quando os Estados Unidos perderam o controle sobre o petróleo do Irã, que é o 8º produtor de petróleo do mundo, que o Irã não consegue respirar economicamente. E quem é o principal comprador do petróleo do Irã? A China. A China é o principal comprador do petróleo do Irã. Então, absurdamente, o Irã também vive sob embargo econômico. Agora, um detalhe, o Irã tem em torno de 100 milhões de pessoas. Um país gigantesco, extremamente montanhoso, com temperaturas altíssimas e, ao mesmo tempo, temperatura baixa muito à noite na região de montanhas, no efeito de continentalidade. E o Irã desenvolver uma máquina de guerra fenomenal, principalmente em termos de drones, principalmente em termos de mísseis hipersônicos, inclusive, que conseguiram causar duros estragos na Guerra dos 12 Dias contra Israel, que é um país com mais de 1.000 quilômetros de distância. As bases norte-americanas estão muito próximas do Irã. E o sistema dos Estados Unidos, tanto o Patriot principalmente, que é o interceptador de mísseis, ele não tem capacidade, com uma velocidade tão grande dos mísseis hipersônicos do Irã, para impedir a destruição de bases norte-americanas na redondeza. O que você acha? Você acha realmente que a maioria da população do Irã é contra o governo? Não. Não é verdade. Isso é uma grande mentira. Porque a maior parte da população do Irã, mais de 90% dos iranianos é xiita, é muçulmana, é islâmica, xiita, não é sunita. O Shah Reza Pahlavi morreu, hoje tem um Shah Reza Pahlavi filho que quer assumir o poder no Irã. Ele não vai conseguir. Sabe por que ele não vai conseguir? Porque ele não sobrevive muito tempo lá dentro. Já que a maioria esmagadora dos iranianos, a minoria, perdão, esmagadora, é de sunita, como o Shah Reza Pahlavi, filho, nos Estados Unidos. Então, outro detalhe, é mentira também dizer que o Irã está em completo apagão de energia elétrica. Não é verdade. Agora que existe hoje o controle sobre a internet, principalmente a Starlink de Elon Musk, isso é verdade. Por quê? Já foi declarado pelos Estados Unidos, por Israel, que os seus agentes secretos, diga-se, da Central de Inteligência Americana, a CIA, e do Mossad de Israel estão lá. Vários elementos já foram capturados, estão sendo enforcados, porque o Irã tem pena de morte. O Irã é uma república fundamentalista islâmica, é um país teocrático. O verdadeiro poder do Irã não é do presidente Pezeshkian, exatamente é do Ayatollah Ali Khamenei, filho do finado Ayatollah Ali Khomeini. É um país teocrático. A última palavra, quem manda no judiciário, nas forças armadas, no poder executivo em si, no serviço secreto, tudo é líder religioso, é Khamenei. E com uma população de mais de 90% de xiitas. Sabe, mas o Irã é uma ditadura? É uma república islâmica. O xiitismo dentro do islamismo é altamente conservador. Como são algumas igrejas no Brasil. Não chega às igrejas do Brasil a tanto conservadorismo como é o islamismo xiita. Mas é uma questão cultural. As mulheres hoje no Irã já frequentam faculdade, já frequentam estádio, andam, que não é obrigatoriamente atrás do marido, andam ao lado do seu parceiro.
tem relativa hoje liberdade, mas isso é uma coisa que tem sido liberada aos poucos dentro do Irã. Então, essas manifestações do Irã, não há o que se pensar, tem sim a participação do Serviço Secreto dos Estados Unidos e de Israel, que eles mesmos já declararam. Olha Donald Trump hoje dizendo que é para os iranianos manterem as manifestações, que a ajuda já está chegando. Como é que ele vai levar ajuda para lá? Já tem com certeza muito mais de 10 mil mortos ali. Estão dizendo que tem somente reconhecidamente em torno de 3 mil mortos. Nunca, ali tem muita gente morrendo realmente. E ele mostrou, o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, ele se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, o Jean Bardot, da França, porque Jean Bardot chamou o ministro das Relações Exteriores do Irã para dizer sobre sua preocupação em relação às mortes que estão acontecendo dentro do Irã. E aí o que o ministro das Relações do Irã disse? Olha, vocês têm que parar de incentivar as manifestações. Se retirar as sanções econômicas contra o Irã, acaba a crise econômica, acaba a crise financeira. Mas ali não vai ser tão fácil os Estados Unidos dominarem como aconteceu com a Venezuela. O Irã declarou que tem mais de 100 mil mísseis de altíssima tecnologia de longo alcance. E agora? Fazer o quê? Com certeza, também o ministro das Relações Exteriores, a diplomacia do Irã chamou diplomatas da Itália, da França, da Inglaterra, para mostrar vídeos de atiradores mascarados dentro do Irã, tirando na população civil. Isso já os Estados Unidos e Israel já fizeram isso várias vezes para derrubar líderes de países que, por acaso, discordaram das suas políticas imperialistas, botando pessoas para atirarem na população inocente, dizendo que é o próprio governo daquele país, como aconteceu na tentativa de golpe contra Hugo Chávez em 2002 e como acontece em outros lugares do mundo. E as pessoas estão dizendo, está tendo genocídio no Irã, a mortandade está grande. E o que Israel faz até hoje no sul do Líbano? E o que Israel está fazendo até hoje no sul da Síria? O que Israel está fazendo hoje em Gaza? O que Israel até hoje está fazendo na Cisjordânia, atirando inclusive estudantes universitários dentro de universidade na Cisjordânia? A comunidade internacional está dando pressão para parar as mortes no Irã. A comunidade internacional não partiu para cima de Israel com esse genocídio que acontece até hoje. Inclusive, hoje mesmo, Israel atacou o sul do Líbano. Cadê o genocídio de Israel perpetrado todos os dias? Por que o Irã, repito, o Irã está em crise econômica e financeira pesada? Sanções econômicas. Os Estados Unidos querem o petróleo do Irã de novo. Os Estados Unidos conseguiram novamente reter o petróleo da Venezuela. Qual é o objetivo? Se contrapor ao poderio da China e acabar definitivamente com os BRICS, que ameaça a hegemonia do império em decadência chamado Estados Unidos da América, que tem como braço armado no Oriente Médio Benjamin Netanyahu, portanto Israel, os sionistas. Vocês viram, por exemplo, agora o que aconteceu na Patagônia, gigantescos incêndios, que a polícia da Argentina encontrou turistas israelenses no local dos incêndios, inclusive pedaços de granadas de fogo que eles jogaram lá na Patagônia. Não sei se vocês sabem que um dos primeiros projetos para criar o Estado de Israel, uma das ideias foi exatamente na Patagônia. E Milei, porque antes quem fazia incêndio de floresta era proibido vender essas terras na Argentina. Ele acabou com essa lei na Argentina, o Milei. Eles descobriram lá israelenses, portanto, descobriram lá judeus, prenderam, lá encontraram com granadas de fogo na Patagônia com gigantescos incêndios, que inclusive ainda estão acontecendo na Patagônia. Muito bem. Também ressaltar mais uma vez a Groenlândia, não é isso? O primeiro-ministro da Groenlândia, o Jens Frederik, se assim pronuncia, se estou pronunciando correto, Jens Frederik declarou diante da autoridade da Dinamarca que entre Estados Unidos e a Dinamarca prefere ficar com a Dinamarca. E Donald Trump já disse que a Groenlândia será por bem ou por mal dos Estados Unidos.
Enfim, o cidadão ameaçou anexar o Canadá, ameaçando a Bolívia, ameaçando o Brasil já a partir de Fernando de Noronha, agrediu a Venezuela, está armando um golpe no Irã, é isso? Ameaça as grandes potências. É por isso que hoje a Europa está extremamente desconfiada e a própria Coreia do Sul, que já pensa em ter arma nuclear, porque já não confia nos Estados Unidos. O Japão já quer ter arma nuclear porque já não está confiando mais nos Estados Unidos por causa de Trump. A Alemanha quer criar um escudo antinuclear na Europa porque já não confia mais nos Estados Unidos por causa de Donald Trump. Porque todo mundo já percebeu que esse cidadão tem claramente pretensões mundiais. E com essa política de apaziguamento, digamos, se essa é a ideia semelhante ao que aconteceu na pós-Primeira Guerra Mundial, do que aconteceu lá com Hitler com o apaziguamento, se a China e a Rússia estiverem com esse tipo de estratégia, eles vão ter uma dor de cabeça muito grande, porque a gente já percebeu claramente que Donald Trump tem sim um comportamento de que quer dominar o mundo. E se ele não for freado logo, esse rapaz vai provocar uma terceira grande guerra mundial com a conivência da Suprema Corte dos Estados Unidos e com a anuência do próprio Congresso norte-americano. O medo dele de sofrer impeachment é só a partir do final do ano. Lá para novembro, quando vai ter eleição, que com certeza o Partido Democrata irá eleger a maioria, pelo menos para a Câmara ou para o Senado, mas até lá esse rapaz já fez muita coisa no mundo. Muito bem, pessoal. Então, o Mercosul, devido a essa desconfiança total que existe hoje da Europa em relação aos Estados Unidos, é que a Europa correu para assinar o Acordo de Livre Comércio com o Mercosul, cujos efeitos não irão aparecer tão cedo. Como disse o professor Leonardo Trevisan, que esses efeitos, desculpe, em termos de ganho para o Brasil, por exemplo, ganho para os países do Mercosul, esses efeitos em termos de ganho irá demorar muito. Além de que não é motivo de tanta comemoração, porque o Brasil, mais uma vez, mostrando que tem muita capacidade como exportador de royalties, como exportador de matérias-primas, e quando é que o Brasil vai concorrer no mundo por tecnologia, exatamente com parque industrial, exportando, por exemplo, bens de produção. Então, mais uma vez, mero exportador de café, de suco de laranja, de carne, de proteína animal, enfim. E aí a gente ficando aberto completamente para os produtos industrializados europeus. Mas a Europa correu, evidentemente, enfrentando os seus agricultores, os seus pecuaristas, o setor da agricultura europeia, inclusive principalmente na França, mas na verdade é porque eles já não confiam mais nos Estados Unidos. Essa é a grande questão. Tudo bem? Então, mais uma vez, eu peço a vocês, comentem, compartilhem e toca lá no sininho para receber todas as notificações. Eu preciso de vocês para a gente fazer crescer esse canal. Sou o professor Samarques, professor de História, 4 décadas e advogado criminalista São Luís do Maranhão, grupo Parecer, canal Parecer. Mas essa é a grande verdade, pessoal. Não é uma postura de esquerdista em si, mas é uma postura verdadeiramente da história crítica. Essa história que eu conto para vocês, que eu falo para vocês, é a história que estará logo no seu livro de história que você vai precisar para vestibular, para concurso e para ficar sempre esclarecido. Então, mais uma vez, que venha a paz para o mundo. Professor Samarques.